aí. Boa noite a todos. Agora estamos falando ao vivo. Meu grande amigo Marcinho Facchini. Internet brasileira em ação. Deu um probleminha aí. Tá ouvindo? Agora sim, voltou. Agora voltou aqui. Deu um probleminha aí, mas graças a Deus. Boa noite, Antônio José. Certo. Hulk, meu famoso cataguasense Hulk, né? Aqui em Cataguás é só Hulk. O Antônio José, ninguém conhece, não. Ninguém conhece. Meu boa noite a todos vocês. Para aquela minoria que ainda não conhece, eu muito amigo, meu primeiro e único presidente da OAB, que tem uma história linda na 6ª subseção de Cataguás. Gostaria que você falasse um pouquinho de você, Márcio. Marcinho, se me permite chamar assim, sempre chamei, né? Você é amigo da família. E depois eu apresento nosso amigo. Apresento não, e que o Hugo possa falar um pouco dele também. Fale um pouco de você, doutor Márcio Facchini. Olha, Zé, primeiramente eu queria agradecer o convite, né? Dessa live de hoje. Desejar uma boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo. Uma boa noite a você. Boa noite ao meu amigo Antônio, conhecido como Hulk, né? E é o seguinte, Zé, já que você quer que eu fale um pouco da minha vida da OAB, né? Eu tenho aí meus... É uma pincelada, né? Porque o que você fez na OAB, meu amigo, vamos ficar aqui até amanhã. Porque, graças a Deus, foi assim um trabalho de muita consciência, de muita presteza, de muita combatividade. E eu acho que é por isso que justificou a procura de várias pessoas e a você para me lançar um nome como pré-candidato a vereador, né? Por esse trabalho dedicado aí à nossa classe de advogado e que a gente, se Deus quiser, temos muita garra para trabalhar, né? E a gente está nessa luta aí da OAB, porque eu acredito que você sabe que a advocacia é imprescindível para a administração da justiça, né? Onde não tem advogado, não há justiça, não há democracia. E o pilar de qualquer boa administração é a democracia. Então, a gente fez um trabalho, graças a Deus, logicamente, com uma equipe, né? Ninguém trabalha sozinho. E, mediante essa equipe, nós fizemos aí uma demonstração do que é a OAB de Cataguás no cenário estadual, né? E gostaria de te agradecer aí por nominar, né? Como é que é? O meu eterno presidente, o único presidente, né? Além de tudo, é amigo. Amigo, né? Você diz que eu sou o seu eterno presidente, o único presidente, mas... Eu só reconheço um, só você. Né? Eu te agradeço a confiança, né? Você sabe, a gente está há muito tempo aí nessa luta de advocacia, né? E não só advogado, né? Eu tenho pós-graduação aí também em Direito Civil, Processo Civil, né? Formado pela Faculdade de Ciências Jurídicas Viana Júnior, né? 31 anos de formado, muito bem formado, graças a Deus, na profissão que eu tanto amo, né? Então, essa é uma pequena pincelada, né, da minha vida jurídica, né? No meu quarto mandato são 12 anos, graças a Deus, bem vivido pela OAB de Cataguás, né? E espero deixar um legado aí para dar continuidade a esse trabalho nosso, né? Tá joia, Marcinho. Nos honra muito. Vamos lá. E o nosso amigo Antônio José Hulk, que na política tem mais estrada que nós, né, Marcinho? Com certeza. E às vezes mal compreendido, porque apresenta ideias progressistas e de reformas, mas que por isso mesmo, por esse ímpeto de ver a melhoria, o Hulk às vezes é mal compreendido. Queria que você falasse um pouquinho de você, Hulk, meu amigo, e com quem tem conversado muito ultimamente. Pois é, primeiramente eu quero desejar uma boa noite a toda a galera que está ouvindo a gente, né, nos dando o prazer da audiência. Agradecer a você
por esse convite também, né? Eu entendo que a gente precisa de comunicar com as pessoas nessa oportunidade de candidatura, né? Pré-candidatura, brevemente uma candidatura de alguns de nós, nada é 100% certo ainda, mas eu quero agradecer também a presença aí do Márcio Facchini, e eu quero, antes de mais nada, Zé, desejo dizer a todos, parabenizar a todos os pré-candidatos, também aos pré-candidatos a prefeito, a falar da legitimidade das candidaturas deles. Porém, eu quero ressaltar que a convicção é uma coisa perigosa. E, nesse momento, a convicção de cada um dos candidatos em favor até de suas ideias, que são legítimas e são importantes para a nossa cidade, que eles façam uma reflexão. Isso é uma preocupação que eu venho trazendo desde os primeiros momentos que a gente fez, para a gente poder promover algum tipo de transformação nesse ambiente que se tornou a nossa política em Cataguases nos últimos 20 anos. Um ambiente de depredação patrimonial, cultural, entendeu? Que a gente precisa dar uma atenção para isso. Com relação a mim, eu não sei se 62 anos de caminhada já, casado com a Maria Lúcia, foi presidente do sindicato da prefeitura aí por um tempo, ela, né, foi presidente, e desempenhou o papel por 6 anos com muito bom desempenho, né? Como presidente do sindicato, ela tirou o sindicato do ambiente ruim, pequeno, para um ambiente amplo, bem equipado, contratou, fez convênios, inclusive com o falecido HC, né? Mudou agora, acabou, mas fez na época. Quer dizer, deixou dinheiro em caixa, desempenhou um papel que eu entendo de muito respeito à contribuição que os funcionários faziam ao sindicato. Então, quanto a mim, filho da dona Senir, do José Candim, né? Muita gente ali da Vila Teresa os conheceu. Eu tive 7 irmãos, né? 3 por parte de pai só e 4 pai e mãe, né? Tenho 3 filhos, infelizmente em 2004 eu perdi o caçula, muita gente sabe disso, o Toninho, né? O Antônio Zé da Silva Filho, e tenho 7 netos, todos bonitos. Você pôde ver um aqui agora há pouco aqui, o Guilherme está aqui em casa, e o Gabriel também está por aqui, e nós estamos aí nessa para exibir um pouco do que eu sempre propus nas minhas campanhas. Que Tá me ouvindo? Tô me ouvindo. Vamos iniciar um bate-papo pela democracia, né? Que mostrar as ideias, né? Eu tenho sempre muito prazer em mostrar as ideias que a gente tem para a população e às vezes a avaliação final não é o que a gente desejaria, mas a gente respeita e queremos o melhor para Cataguases. Isso é passado. Em relação a mim, são apenas... Eu não estou ouvindo. Ô, José, eu não estou ouvindo. Isso é passado, está ouvindo? A live está chegando na população? Alguém pode manifestar isso? Está chegando? Aqui nós estamos te ouvindo. Tá? Nós estamos te ouvindo aí. Boa noite, Henrique. O Edson está dando boa noite para você. Então, eu formei História, sou professor de História e desde 2004 a gente vem desempenhando esse papel de falar, né? Falar as coisas que a nossa cidade precisa, ter atenção. E no decorrer da nossa live aí, a gente vai ter a oportunidade de falar mais. Tá certo. Alguém pode falar alguma coisa aí? O áudio está direitinho, Hugo. Vamos continuar. Eu vi o Edson Hessel dando boa noite para nós, e ele perguntou do quadro aqui. Esse quadro foi um presente, uma bela obra do meu avô, Francisco Inácio Peixoto, e me foi
deferido ontem, me foi cedido ontem pela... Alguém que está ouvindo pode dizer, o Zé Henrique está sendo ouvido? Estamos ouvindo. Eu fui presenteado ontem com essa obra da Dininha, da Rayane, do Leonardo, do movimento Arte de Rua, e trouxe para cá um grafite bonito, uma obra-prima, agradeço a ela. Por isso que eu estou explicando ao Edson aí essa troca daquele quadro que eu tinha na Praça Santa Rita para eles. Ô, Hulk, vamos lá, vamos iniciar o nosso... Eu acho que pelo que a gente conversa e pelo que a gente alinha, né, porque até pelos nossos ideais reformistas, tanto o meu quanto do Marcos, como do Hulk também, nós vemos a necessidade da gente encarar agora, pós-pandemia, a necessidade de reformulação disso tudo e a necessidade de achar, criar a oportunidade de emprego, né? Tenho certeza que o Marcinho, advogado ótimo, advogado trabalhista, também pensa como eu, e a necessidade da gente achar uma identidade econômica, é uma expressão até que o Hulk usa muito. Marcinho, da sua experiência que você tem na área do trabalho, o que você pode falar para nós? Pois é, eu advogo há muitos anos na área trabalhista, e a gente, como advogado trabalhista, a gente começa a enxergar... Estão ouvindo bem? Estou te ouvindo. A gente começa a enxergar os dois lados, como diz, dois lados da moeda, né? Eu vejo, por exemplo, uma situação em Cataguases, né, que, assim, uma situação que poderia... uma situação promissora em Cataguases, que eu acho muito interessante, é a situação aí da exploração do cinema em Cataguases, né? A cultura cinematográfica em Cataguases. Eu vou te explicar por que eu acho interessante isso, porque eu, por exemplo, eu me considero como um cinéfilo. Eu sou uma pessoa apaixonada por cinema, sou apaixonada por arte, né? Os meus dois hobbies é cinema e música, né? E então eu acho que a gente em Cataguases nós temos um campo muito interessante a ser explorado na questão cinematográfica, né? Você vê que Cataguases já foi considerado... Eu dizer que a nossa cultura é pouco explorada, e não só no cinema, muito mais que isso. A nossa cultura é pouco explorada. Cataguases é uma cidade de vanguarda, né? Uma cidade que teve aí grande exemplo na era modernista, né? A seu exemplo do jornal, do Verde, né? E é uma cidade que... a gente que viaja, eu estou acostumado a viajar por essas andanças minhas por conta de OAB, Cataguases é conhecida como uma cidade de vanguarda. E a cidade de vanguarda é tudo aquela cidade que apresenta projetos novos, ideias novas, né? E eu acho que por esse vanguardismo de Cataguases ficou conhecida como cinema, não só pelas obras de Humberto Mauro, né? Lá na década de 20, né? Humberto Mauro, o que era Humberto Mauro? Humberto Mauro era um eletricista, né? Que ficou apaixonado, né? A função do Humberto Mauro, ele é eletricista, ficou apaixonado pela arte do cinema, pela arte americana, e resolveu, na década de 30, começar a fazer os primeiros filmes em Cataguases, né? Tanto é verdade que nós tivemos o Cine Recreio, né? Que foi o primeiro cinema nacional e onde foi exibido o primeiro filme nacional. Então, eu acho que a cidade precisa de explorar muito essa questão cinematográfica, né? Nós temos um exemplo hoje aí, que eu acho que é um professor dessa questão, que é o Marquinhos, né? Está junto com a gente, né? E até o próprio Hulk, que está aqui, que é historiador, né? Acho que ele é melhor do que eu até para falar isso, né? Mas eu vejo aí, até para a questão da geração de emprego para os jovens, né? A pessoa dentro de Cataguases, às vezes, infelizmente, tem que sair da cidade para procurar um emprego fora, sendo que aqui nós temos uma raiz, nós temos aqui uma semente que poderia ter sido plantada há mais tempo e poderia estar colhendo frutos disso, né? Nós temos aí grandes longa-metragens, curta-metragens, documentários que são exibidos na cidade, e isso gera o turismo, isso traz para a gente divisas, são os hotéis, é o comércio em Cataguases, né? Eu tenho uma honra muito grande de dizer, Zé, antes de eu ser advogado, né, eu fui 14 anos comerciante. Eu fiquei 14 anos atrás num balcão e foi a melhor escola que eu tive na minha vida, tá? Por isso que eu tenho grandes amigos meus que são comerciantes e são pessoas que vêm trocando ideias comigo, né? Com relação a projetos, a ideias, e eu acho que o comércio é o termômetro de uma cidade,
né? Você avalia o que é a cidade pelo que se passa dentro do comércio da cidade. Tá? Então, eu vejo, além de a gente falar de outros... A curto prazo, sim, né, Marcinho? A curto prazo, eu acho que é uma grande solução que nós temos, é o nosso comércio, somado ao turismo, somado à nossa cultura, né? Porque hoje no Brasil, infelizmente, tudo que se tem vontade de se dar um pontapé inicial, você precisa de um médio e longo prazo, né? Mas a gente, com essa cultura cinematográfica, eu acho que tudo que nós temos aqui é a curto prazo, que precisa ser mais explorado, né? Então, eu vejo, além da gente falar aí de outros pontos de trabalho em Cataguases, mas eu procurei me focar primeiramente na questão cinematográfica, porque, igual a gente vem trocando essas ideias, eu acho que isso é uma coisa de curto prazo em Cataguases, né? Sem dúvida. A gente já tem um projeto formado em Cataguases com relação ao cinema. Falta só uma melhor exploração disso, né? Um melhor desenvolvimento. A Unesco já reconheceu Cataguases. A Unesco, olha a importância da nossa cidade, né? Como um polo cinematográfico, né? Fazemos parte desse polo nacional que tem em Cataguases de desenvolvimento do cinema. Então, eu acho que isso nós devemos explorar com relação a curto prazo. Minha primeira observação, que eu acho em pontos de trabalho, né? O Hulk aqui pode até concordar comigo, que é um grande historiador, formou em História. Eu acho que nós temos esse ponto a curto prazo que é muito interessante, é bacana ser explorado em Cataguases. Muito interessante. Sim, sem dúvida. Marcinho, mas quando eu te interrompi, te interpelei, eu falo que nós devemos explorar isso muito mais além dessa setor do cinematográfico, porque nós temos muita cultura viva nos nossos bairros mais afastados, né? Você vê que nós vamos, desde hoje em dia, muito incipiente, muito pouco, né? Ainda pouco explorado, que é a cultura de folia de reis. Eu me lembro ainda criança, tinha muito. Né? Pois é, isso nós, infelizmente, estamos perdendo. Inclusive para o carnaval. Outro dia eu estava conversando com um carnavalesco, atuante da nossa cidade, e ele falava assim, Zé, hoje as crianças não querem saber mais de participar na quadra da escola de samba e participar do carnaval. Infelizmente, porque o poder público não apoia, o poder público não incentiva isso. Até como forma de prevenção e investimento em educação e saúde pública e segurança pública, né? O Hulk também concorda com a gente, com certeza, porque, além disso tudo, o turismo também se insere nessa pasta cultural toda, se bem explorada, o turismo também já vai contribuir. O Hulk, a gente conversa constantemente, o Hulk também concorda, não estou certo? Com certeza, mas é bom que a gente entenda, nesse momento, eu acho que a população precisa se aliar a nós nesse momento, porque nós temos nesses últimos 20 anos, e eu estou focando nesses últimos 20 anos, ô Zé Henrique, porque a gente tem, muita gente sabe, uma lembrança dos últimos 50 anos, onde a sua família, com muito prazer, eu lembro do Dr. Tarcísio, do Tarcisinho, do Vitor, e agora você que está entrando nessa fita, é bom que as pessoas entendam que, enquanto éramos, antes do ano 2000, a gente tinha um ambiente de muita exposição de arte aqui na cidade, a gente tinha respeito pela cidade. Nos últimos 20 anos, nós estamos vendo a nossa cidade descer ladeira abaixo, com relação à cultura, o carnaval foi praticamente extinto, as coisas estão acontecendo assim, atropelando as nossas tradições, a nossa cultura, os nossos espaços de exposição de arte moderna, de arte plástica, né? Quando eu ia nesses ambientes, eu via os caras que expunham o prazer... Desculpa interromper, Hulk. Vê se não tem algum celular perto de você ligado aí, tá dando reverberação. O som tá ficando. A Maria Cláudia aqui falou que tá ficando com som ruim. Porque tá uma diferençazinha aqui. Parece que melhorou. Eu tirar aqui o fone. Então, o que acontece? Nós tivemos os espaços de exposição de arte, os caras vinham e punham e tinham um prazer, rapaz, de vir em Cataguases. Nós estamos chegando no ano de 2027 e nós não vemos uma ação efetiva
com relação ao movimento verde, que está fazendo centenário agora. Então, isso... 2022, eu lembrando muito bem que aqui a arte que a Zininha e a Rayane me deram do Francisco Márcio Peixoto, meu avô, que teve grande participação na revista Verde e completa o centenário agora, em 2022, na Semana da Arte Moderna. Então, aí as pessoas vêm de outros estados, universitários, de todo tipo de formação. O som ainda está falhando. O pessoal está reclamando muito do seu som. Deve ter, aqui perto de mim não tem, deve ter algum celular ou notebook. Celular, deve ter alguma coisa dando interferência no seu som aí, Rua. Um celular, um computador ligado. Pede para distanciar do seu para ir para outro cômodo. Eu desligar aqui, o computador aqui não está fazendo barulho, ele está fazendo só uma imagem, como se diz? O pessoal está reclamando muito do barulho. Mas, então, a Patrícia aqui, a Patrícia Marques, falando que o barulho está picando, tá picando sim. Vamos lá, continua. Vamos lá, vamos ver se melhorou. O que acontece é o seguinte, a gente precisa recuperar o respeito que o mundo tem por Cataguás nessa área de cultura. E, a partir daí, nós podemos seguir para a área, várias áreas de cinema, de apresentação teatral. Eu não consigo conceber uma Semana Santa sem uma exibição durante toda a semana da Via Sacra, né? O Carnaval ele precisa promover desfiles, concursos de músicas que vão efetivamente incentivar o momento de turismo na cidade, o aumento de turismo, a indústria de turismo na cidade. E nós temos outros ambientes também, como a Estrada de Ferro, o Rio, eu gostei muito do evento que aconteceu aí recentemente, da canoagem, colorindo o Rio Pomba, muito bonito, muito legal mesmo. Quer dizer, são aditivos que podem trazer muito turismo para a nossa cidade. Né? Turismo esportivo, né? Não só o turismo, também o lance do cinema, né? Lógico, isso aí é um ambiente natural de Cataguás também. Nós temos vários conhecidos que participam da filmagem que acontece aí, e isso precisa ser levado mais a sério. Vocês vão concordar comigo, como bons conhecedores de lei, vocês vão concordar que isso passa por uma atualização e por uma reconstrução. O som ainda está ruim ainda. José, pede algum ouvinte para poder confirmar se esse som está chegando repicado nele também. Tá chegando. Tá todo mundo reclamando aqui que tá. Deixa eu ver. O Hulk colocou o mute lá, mas ainda tá picotando. Mas você tá com alguma coisa ligada aí? Não, tá tudo desligado. Nunca a coisa está desligada, é o aparelho que eu estou aqui falando com. Não, parou. Volta do Hulk. Hulk, tá ouvindo, Hulk? Volta do Hulk aí. Não, tirei. Nós estamos com... Peço a paciência de todos, nós estamos com um problema no som e ainda não detectamos aqui se é o do Hulk ou do Marcinho. Tá falando, Hulk? Fala aí. Estou falando agora. Alô, então peraí que o problema é lá no Marcinho. Volta do Marcinho aqui, ó. Marcinho. Oi. O problema tá aí. O problema tá com você aí. Eu cortei seu som e consegui conversar com o Hulk aqui. Vê se tem. Não tem algum aparelho? Você tá no celular aí, não? Não, computador, não tem aqui, não. Computador ligado perto aí? Nada perto, tudo desligado. Aí, o seu som está dando problema. Tem mais alguém utilizando sua internet? Não, tem ninguém utilizando. Essas tecnologias, nem eu entendo bem. Então, aqui está me falando. A única coisa que está ligada aqui é o ar-condicionado. Não. Vamos, agora parece que parou. Melhorou. Melhorou aí? O pessoal está ouvindo direitinho? Acho que melhorou. Não, ainda está picotando. Está picotando ainda, Marcinho. Vou fazer um teste aqui de novo. Vou cortar. Marcinho, peraí. Vou cortar seu som. Aí, ó. Agora eu vou ficar... Fala aí, Hulk. Alô? O do Hulk está direitinho. É o som do Marcinho lá que está dando problema, Marcinho. O seu que está dando problema aí, Marcinho. Tem alguma coisa com problema aí no som. Você tem uma outra internet aí para conectar, não?
Deixa eu ver se eu consigo. Vê se o som. Você está me ouvindo bem? Agora. Melhorou. Parou. Voltou. Você fez alguma coisa aí que tinha parado. Ó, agora parou. Aí, ó. Voltou? Tá cortando, não. Você tá cortando o som. Tenta entrar de novo, Marcinho. Vou tentar entrar de novo. O Hulk, mas vamos esperar o Marcinho voltar. Agora tá direitinho. Eu comecei a falar antes do som ficar ruim, e tenho certeza que você pensa da mesma forma, que há uma necessidade da gente reformular essa legislação nossa, porque eu falo isso muito. Nós estamos vivendo no século XXI com uma legislação de 1995, e você sabe muito bem disso. Nós estamos com um plano diretor de 2006, né, que era para ter sido revisto em 10 anos, que o Estatuto da Cidade determina. Nós estamos numa cidade sem plano de mobilidade. Então, nós assegurarmos para Cataguases um turismo e nos pautarmos nisso, de que o turismo seria a nossa solução, não é sair com isso da noite para o dia, né? Passa por uma reconstrução dessa legislação toda e dessa possibilidade de a gente ter um crescimento ordenado, um plano de mobilidade, um plano diretor atualizado. Deixa eu ver se o Marcinho vai nos ouvir aqui. Eu estou ouvindo bem. Joia, Marcinho, agora tá joia. Agora ficou beleza. Marcinho, eu continuando, eu falei com o Hulk, essa necessidade de a gente atualizar essa legislação nossa, e vocês têm conhecimento disso. Né? O Hulk já falou muitas vezes, já criou debates, inclusive eleitorais, sobre plano de mobilidade e a necessidade de um plano diretor novo, porque, Marcinho, não adianta a gente falar que a cidade tem que investir em cultura se a gente não tiver a reconstrução dessa legislação nossa e a atualização de todo esse arcabouço legislativo. Tenho certeza que vocês pensam da mesma forma, o Hulk por ter conhecimento disso na militância política dele e você como advogado. Zé, eu acho que é o seguinte, qualquer investimento que uma cidade, né, tem que fazer, em qualquer âmbito de progresso, principalmente você tem que ter uma base, né? Você tem que ter uma base que é saúde, educação e segurança, né? Então, eu acho que é a base de qualquer investimento para você trazer para o município, né? E por quê? Porque qualquer... Tá me ouvindo bem? Tá joia. Eu acho que qualquer empresário, qualquer grupo que tem intenção de investir numa cidade, num município, né, que ele tem que tirar por base o seguinte: como é que é o sistema de saúde, como é que é o sistema de segurança e como é que é o sistema de ensino. Quando eu falo ensino, o ensino é uma coisa que envolve toda a parte cultural de uma cidade e vice-versa, né? Então, eu acho que uma cidade tem que ter por base, que eu acho que é o patamar, que é a reconstrução para o turismo, a infraestrutura da cidade para poder abarcar esses investimentos, né? Como eu estava dizendo agora mesmo, essa questão do plano diretor, ele tem que ser visto como uma maneira para você poder incentivar a vinda desse tipo de cultura para a cidade, né? Eu acho muito interessante. E você vê o nosso amigo Hulk aí, que tem anos, que sempre... Eu acho que é sempre uma bandeira. A Marilza passou aí agora falando disso também, da necessidade de a gente ter um plano diretor atualizado, um plano diretor que pense nisso, que dite essas regras e investimento para a cultura. Isso nós já discutimos muito, né? Inclusive a Marilza, eu tenho acompanhado as postagens dela nas redes sociais, ela tem falado muita coisa de muita importância, de muito interesse. Eu tenho acompanhado as postagens dela, inclusive de outras pessoas também, e tem me chamado muita atenção as postagens dela pela visão que ela tem da situação, e até em várias posições de necessidade de um município, da necessidade do dia a dia, da questão de desenvolvimento. Eu queria até parabenizar a Marilza aí, que ela está participando da nossa live, e pelas postagens muito, muito interessantes que ela faz nas redes sociais, né? Com certeza, a Marilza é muito atuante. Vocês, antes da gente interromper, nós estávamos falando sobre a necessidade do turismo cultural. Outra vertente que nós temos muito, né? Hoje, por causa de pandemia, Marcinho, seu som voltou a picotar aí, Marcinho. Vê aí, alguma coisa voltou aí. Vou te silenciar aqui.
para eu conversar com o Hulk. Ó. Melhorou? Melhorou. Tá um pouquinho ainda. Vê aí o que tem aí, alguma coisa aí. O Roberto está te mandando aqui, falando que você tem razão nessas 3 bases, né? Educação, saúde e segurança. O Hulk, vamos voltar nessa pauta do turismo esportivo em si, porque Cataguases, assim como a região aqui, né, Leopoldina, Recreio, temos muito que crescer, não só pela linha férrea, mas a linha férrea é uma coisa um pouco mais além, depende muito de investimento e de investimento grosso, né? Deixa eu voltar com o Marcinho aqui, ver se voltou. Aí, Marcinho, pode falar, vê se está direitinho. Deixa eu ver. Veio. Melhorou? Melhorou. O som está até mais limpo. Tá. E aí eu falava sobre a necessidade de a gente explorar também, além do turismo cultural, eu acho muito importante para nós em Cataguases, pelo que a gente tem, não só de imóvel, pelo que a gente tem da nossa gente, o também turismo esportivo. Nós temos muita área para hoje. Nós vemos muita corrida em trilha, bicicleta. Eu acho que se a gente, junto com as cidades aqui vizinhas, nessa micro-região aqui, Cataguases, Leopoldina, Recreio, Miraí, Itamaraty, nós podemos fazer muita coisa pelo turismo esportivo em conjunto. E talvez a representatividade por um deputado federal também nos ajude. Tenho certeza que o Hulk pensa da mesma maneira, e o Hulk também já foi idealizador do projeto de voltar com a linha férrea, né, do trem turístico, né, Hulk? Com certeza, o trem, para mim, na minha concepção, ele não chega aí a Três Rios, não, nem além Paraíba. Ele ficaria aqui em Vista Alegre e voltava, entendeu? Vai Vista Alegre e volta. Eu acho que nós precisamos, a cidade precisa desenvolver essa área turística até Vista Alegre, pelo menos, podemos chegar talvez até Recreio, ou Ribeira Junqueira, um pouco antes. Porque dentro dessa parte que você falou aí de turismo de esportivo, aqui em Leopoldina também, naquele monte deles lá, eles têm as altas, né? A Delta, Parapente, aqui já teve esse tipo de atividade ali. Nós temos aqui em Estufo Duro também os Caramonos, que é uma região muito mal explorada, né? Nessa área turística. Agora, então, você precisa de desenvolver essa linha férrea, mas aí, o José, o Márcio e a audiência, é fundamental que a cidade desenvolva o plano de mobilidade da cidade, desenvolva, inclusive, o plano de irrigação que tem a ver, porque se você desenvolve o plano de irrigação, fazer até um projeto, eu diria regional, ou pelo menos municipal, com vistas ao fazer o plano de trazer para Cataguases 100% da arrecadação do ITR, e isso é uma coisa possível, entendeu? A arrecadação do ITR, 100% da cidade, a gente pode desenvolver, a cidade pode desenvolver um planejamento de melhoria genética, melhorar a qualidade das estradas também, de acesso às propriedades. A Cristiane Carvalho, agora há pouco, falou da atenção para o homem do campo, que anda há muito tempo esquecido, né? Isso é fundamental. Mas é claro que isso não vai acontecer em pouco tempo, né, Hulk? É um investimento que precisa ser feito e uma pedra fundamental que precisa ser lançada. Mas é a partir do planejamento que a gente vai conseguir andar um pouco nesse sentido, entendeu? Porque eu diria que a produção agropecuária precisa de um escoamento melhor, a produção leiteira precisa de uma melhoria genética, o ITR precisa vir 100% para o município, né? Tem um programa sério, forte de recuperação e manutenção das nascentes e do reflorestamento ciliar, entendeu? Isso tudo faz parte. E ao desenvolver o turismo férreo e melhorar as condições do homem do campo, a gente parte com nessa área. Eu costumo bater muito nisso aí, o Zé Henrique, porque a nossa cidade perdeu muito posto, muito posto de trabalho. Vou aproveitar, Hulk, a deixa da Maria Quaresma aqui, ó, que está falando, porque o turismo é uma cama, né, Hulk? Nós devemos preparar a cidade para receber esse turista
esse turista. E a Maria está lembrando aqui da necessidade de se ter coleta seletiva, né? Que nós não temos. Cataguases Isso é fácil de resolver, né? Sim. É um problema, porque o ser humano, como qualquer animal, o Zé Henrique, é um ser condicionável. Se você ensiná-lo a separar o lixo, ele vai separar. Agora, à medida que alguns separam, bota lá no cesto de lixo, lá na coleta, e vai o coletor e joga tudo naquele caminhão e joga tudo lá no mesmo lugar, não adianta. Tem que ter aí um planejamento, eu acho que faz parte do plano de ambiental, né, de ambiente rural, um plano municipal de estruturação do ambiente rural, para você não imundiçar também o meio ambiente, né? Então, você tem uma série de atitudes que precisam ser tomadas, que parte, na minha concepção, do planejamento. Tem gente que não gosta, tem gente que faz vista grossa, não quer saber de planejamento. Planejamento é tudo, é a maneira que você vai encarar esse problema. Planejamento é tudo. Eu vi, por exemplo, a gente tratar de um plano diretor em 2006, que foi implantado no governo Tarcísio Henriques, que permanece até hoje, mas tudo isso foi feito com planejamento. E hoje o plano diretor está desatualizado e nós devemos, enfrentando hoje uma pandemia, né, sem o município ter colocado ou ter proposto para a gente uma conversa em que a gente tratasse um planejamento. Enfim, o orçamento público, as emendas de deputado, todo o programa de governo federal é feito através de projeto. A prefeitura tem que ter um setor de planejamento para cuidar disso tudo. Né? É aquilo que eu falo muitas vezes, a administração pública é antecipação, ela é feita como forma de se pensar o futuro, de se construir o futuro antecipadamente. É o que você fez lá na OAB, né, Marcinho? Hoje nós temos uma representatividade da nossa classe profissional, não só pela estrutura que você deixou, mas o reconhecimento do profissional. Na verdade... Tenho certeza que você fez esse planejamento e deu essa estrutura para nós de forma já antecipada. Eu acho que tudo tem que ser via planejamento, né? Você vê, a gente tinha aí uma estrutura que era uma estrutura mediana em Cataguases, né? E nós conseguimos formar essa estrutura de respeito, que é a estrutura da nossa ordem dos advogados do Brasil, e com toda observação, Cataguases hoje é de admiração, é uma subseção de admiração no Estado, mas isso é com muito trabalho, Zé. Isso é uma coisa que você vai fazendo gradativamente, né? E eu achei importante, por exemplo... Iniciar, né, Marcinho? Tem que iniciar, né? Basta iniciar, nós devemos iniciar esse... Tem que iniciar e ter força de vontade. Justamente. Iniciar e ter força de vontade. Por exemplo, vocês tocaram num assunto muito interessante. Eu recebi, a gente tem lido aqui o que os ouvintes estão passando para a gente, essa questão da questão do investimento aqui, na questão das estruturas, igual o Huck falou, de estradas. Você vê hoje, nós temos aqui o mercado produtor, que é um grande fornecedor de verduras, legumes e frutas para Cataguases, e todo mundo sabe que o mercado produtor, 80% de quem está ali trabalhando, são pessoas dos distritos de Cataguases, né? E essas pessoas estão lidando hoje com a situação de anos e anos, ter que ficar transitando em estrada de chão, né? Sem uma estrutura, estradas que já deveriam estar asfaltadas, porque o morador do distrito, ele vive basicamente da cultura, da cultura pecuária, da cultura agropecuária, né? E esses moradores, graças a eles, é que a gente ainda tem, mesmo nessa batalha toda, lutando com essas estradas ruins que a gente tem em alguns distritos, com essas dificuldades, e trazendo para nós essa grande estrutura que é o mercado produtor. Você tocou num ponto importantíssimo da nossa cidade, o mercado produtor. Aquilo se fomentado e se bem estruturado, gera não só renda para a nossa população, principalmente, eu acho que é aquilo que você fala, né, Huck, da identidade, de uma nova identidade, ou de uma reconstrução de uma identidade, porque nós já fomos uma cidade forte na agricultura também, nós reconstruiríamos muita coisa a partir do mercado produtor, inclusive com a nossa cultura de pessoas mesmo, a nossa arte cultural, né? Eu vi lá atrás, no governo Tarcísio Henriques, o Huck vai lembrar disso,
a Associação das Mulheres Rurais, que faziam desde doce até bordado, de pano de prato, e hoje você pode ampliar isso muito mais e ser vendido no mercado do produtor muito mais amplo, né, Marcinho? Mas passa por uma estrutura de estrada, principalmente, que a população de lá não tem, né? Quando eu falo mercado produtor, né, eu falo assim, não é só aquele que está produzindo o alimento da população de Cataguases, mas você falou um ponto interessante, né? É aquela pessoa que está levando ali o seu produto, né, ou aquele pano de prato bordado, com aqueles bordados maravilhosos, aqueles trabalhos de palha, né? E às vezes a pessoa não tem condição. Doce de leite, goiabada. O Hulk tem, ó. O Hulk é produtor de um pão delicioso que poderia estar sendo explorado nisso tudo. Né? Nós temos um mercado como o mercado de Belo Horizonte, o mercado central, o mercado de São Paulo. Lógico que guardadas as devidas proporções, né, Hulk? Com certeza. Quando eu falo sobre... Tem certeza que o Hulk nem tanto, mas o Marcinho gosta também de cerveja, dessas cervejas artesanais. Em Cataguases eu conheço pelo menos uns 4, poderiam estar explorando um espaço ali também, né, Hulk? Inclusive, você vê, eu tenho certeza que o mercado produtor em Belo Horizonte começou pequeno. Hoje é aquela potência igual é hoje. Você vê ali, você compra até animal legalizado do mercado. Enfim, é uma valorização do produtor, né? Muita gente. Hulk, desculpa interromper. Muita gente já conhece esse. O Hulk, seu som. O som agora tem a ver com o terminal de integração. Esse projeto era do transporte coletivo em Cataguases. Agora, o plano de mobilidade ele é muito abrangente. Eu quero citar aqui, ó, ele envolve sinalização, pontes, estacionamento, animais, anel rodoviário. Isso é muito importante que se complete um anel rodoviário no entorno de Cataguases, a zona azul, estradas vicinais, drenagem rural, drenagem urbana, construção e recuperação de pontes, acessibilidade para pessoas com dificuldade de locomoção, plantio e conservação, poda e substituição de árvores e vias públicas. Tem árvores, eu sou um amante das árvores, toda vez que eu viajei, e eu já viajei por mais de 200, 300 cidades, e eu sempre me orgulhei de falar das árvores de Cataguases. Mas tem árvore que as pessoas têm que ter paciência. Uma árvore de quase 1 metro de diâmetro numa via pública não faz sentido. Eu sou a favor da substituição, não é ter que simplesmente tirar, né? Substituir. A construção de acostamento e guaritas nas estradas vicinais e rodovias, reparação e confecção de calçadas e muros em terrenos baldios, muros de arrimo em vias e sustentação de vias públicas, cargas e descargas, transporte público coletivo, transporte público particular, os táxis, a arborização, acabei de falar, o transporte ferroviário, táxi, bicicletas motorizadas, rodoviárias urbana e interurbana, faixa de pedestre e transporte coletivo, e outros. Agora você vê que eu disse aqui, ó, transporte ferroviário. Isso não é uma coisa simples, uma coisinha qualquer. Quando eu falo em fazer o transporte ferroviário, o turismo até Vista Alegre, e anexo a isso, né, concomitante a isso, você fazer um planejamento rural para que as pessoas possam vir para a cidade trazer seus produtos, mas que elas também possam receber o turista lá nos seus sítios e fazendas. E aí eu costumo dizer, eu mesmo aqui, sempre que eu vou aí, eu trago aquele pé de moleque que eu encontro lá no mercado produtor, uma goiabada, um queijinho. Então, da mesma forma, qualquer turista vai encher um isopor de cachaça, de linguiça, de doce, entendeu? De queijo, e levar para as suas cidades, além de desfrutar da nossa cultura que a gente tem aí, que é muito atraente, mas a gente precisa também desenvolver essa parte do turismo rural. A pessoa ir para o rural. Eu fui na fazenda dos Resende uma ocasião, lá no Glória, que coisa, quanta história, quanta coisa bonita a gente encontra ali. Ô, Hulk, mas está aí aquilo que eu falei. O turismo não é só num setor, não é só num quesito, né? É uma cama que você tem que ter para explorar ele nas mais diversas situações, nas mais diversos fatores que nós temos para oferecer. E Cataguases tem muito a oferecer. Inclusive na culinária, né? Cerveja artesanal, cachaça, que eu tinha me esquecido também, já fomos grandes produtores de cachaça, e hoje, infelizmente, Cataguases perde muito com isso.
É claro que e todo mundo concordando com a gente dessa preocupação que os próximos gestores têm que ter, porque a agricultura, ela é sim o que tem sustentado o Brasil num todo, principalmente na situação de pandemia. Eu acho que os próximos gestores, se tiverem essa visão, essa percepção, a importância de voltar com o homem do campo para o campo, né, e botar um atrativo para ele lá, ocupar as escolas municipais, que hoje, infelizmente, eles até deturparam uma fala minha aí, mas hoje a realidade é de que as escolas municipais, elas estão sendo pouco exploradas em multisseriado, né, nessa disciplina, que é um absurdo, tanto para professor como para aluno, mas, enfim, nós devemos ocupar também essas escolas como área para se aumentar essa associação de produtores rurais, a culinária, a produção de cerveja, isso tudo que nós estamos falando. Nós temos esse espaço, mas, infelizmente, é pouco explorado e é pouco visto pelos nossos gestores. É claro que a grande reclamação vai ser de estrada, né, Marcinho? Mas isso nós não vamos fazer da noite para o dia. Assim como eu falo que o trabalho da administração pública é a antecipação, se as estradas são cuidadas e são manutenidas periodicamente, de 6 em 6 meses talvez, elas vão ficar numa condição boa, até para daqui a 2, 3, 4 anos, elas receberem o calçamento ou o asfalto. Eu, particularmente, fui criado nas ruas de Pé de Moleque de Cataguases, gosto disso, sou contra o asfalto. Sei que muitos são a favor, mas acho que pelo menos um calçamento, esses distritos, essas ruas, essas estradas para os distritos já deveriam ter. Sei que vocês também concordam com isso. Um ou outro pode ser favorável ao asfalto, mas eu particularmente, gostaria de ver um calçamento. Zé, quando você vem falando das escolas, né, que eu acho muito interessante, eu sempre falei que uma das profissões que eu mais valorizo é um professor, né? Eu venho de uma família onde minha mãe nos criou, né? Ela é aposentada do Estado, começou a trabalhar com 17 anos como professora, aposentou como diretora, e você vem falando desses investimentos na escola. Nós vamos voltar lá atrás, quando eu falei de um início de investimento na cultura na cidade, né? Se você está investindo em escola, está investindo em professor, você está investindo no ensino. Se você está investindo no ensino, automaticamente você está investindo na cultura. Agora, isso é uma base. Você vai ter retorno disso na segurança pública, na violência, nessa situação toda. Todo investimento que você faz, todo investimento que você procura fazer com uma boa equipe, todo investimento que você faz, eu estou tirando por base dos anos e anos que eu sou gestor, né? Você vê o resultado hoje de uma gerência com uma boa equipe. Ninguém trabalha sozinho. Todo mundo tem uma equipe. Então, de todos esses tempos que eu geri, né? Não estou gerindo hoje, que eu estou afastado temporariamente, né? Mas que eu geri uma instituição hoje que é respeitadíssima, isso foi feito como? Isso foi feito como um trabalho de formiguinha. A gente tem que começar a fazer. Não é você querer fazer certas coisas no momento oportuno. Não é isso, né? Então, você tem que fazer aquele trabalho de formiguinha. Você começa a fazer, né? Você tem que investir, por exemplo, não só em escolas da cidade, escolas também na questão dos distritos. A gente precisa, a gente passa, por exemplo... A Lucimara está aí, diretora da escola. Está falando de Serena, agora. Diretora da Escola de Serena. Você vê a preocupação dela lá na escola, não só com educação, mas crescimento econômico e social. A escola tem muito essa importância dentro do distrito e vira um centro de referência, tanto econômico como social. E essa preocupação nós devemos ter. Não, e outra coisa, Zé, se a escola tem bons professores, ele tem um bom ensino. Não tem necessidade da pessoa que mora em Sereno vir querer estudar em Cataguases. Você está entendendo? Então, qual é o resultado de um bom ensino? É um bom profissional, né? A Lucimara está falando aqui da escola de Sereno. A valorização dele, né, Marcinho? Particularmente, eu conheço a escola de Sereno por dentro. Eu conheço lá, né? Tenho conhecido os meus professores, já estive lá, presente na escola, né? E você vê, mesmo com aquela dificuldade dos professores ou da diretoria, os professores estão ali, mesmo com a escola limpinha, uma escola bem cuidada, mas poderia ser muito melhor. Por isso, eu defendo muito. Eu vim de uma classe de professores, minha mãe, tenho a honra de dizer que a minha mãe, com o salário que ela recebeu a vida inteira, ela nos criou 3 filhos, eu, minha irmã e meu irmão. Hoje nós temos um futuro, graças a Deus, né? Logicamente, com a ajuda do salário do meu pai, né, que hoje ele está aposentado, mas me orgulho muito de ser filho de professor.
que é a minha mãe, né? Então, eu acho que o ensino sempre foi a base. Se a base é do ensino, você vai ter um resultado na segurança, que a pessoa tem um bom ensino, vai ter uma boa cultura e sabe muito bem como é que lidar na sociedade, né? E se você tem uma base de segurança... Aí o Huck, que é historiador, aí contribuiu muito com isso também. Porque ninguém... Toda pessoa que tem um bom ensino, você pode ter certeza. Se ele dedicou aquele ensino, aquele ensinamento, ele automaticamente é uma pessoa que, culturalmente, ele tem um nível elevado. Entendeu? Então, eu defendo muito essa questão do investimento no ensino, logicamente em outros setores também, como o setor da segurança, né? Mas eu acho que são pilares de uma sociedade. Agora, nada começa sem uma boa educação. Sem uma boa educação. Justamente. Com certeza. E o esporte tem muito esse papel de aglutinação, né, Marcinho? Para você trazer a atenção do aluno para dentro da escola e motivá-lo. Eu vi há pouco aí um grande amigo, o Daniel Café, que tem um papel importantíssimo com escolinha na nossa cidade, e foi um atleta nosso, que preza por isso, sabe dessa importância do esporte e da competição para o jovem estar dentro da sala de aula. O Huck, como historiador e como professor também, que nos ensinando diuturnamente, sabe disso, não é, Huck? Com certeza, e dentro do que o Márcio propõe, tem uma importância muito maior ainda o professor nos tempos atuais. Em 2007, eu trabalhei no IBGE, fazendo recenseamento aí em Cataguases, e naquela época, em cada 10 casas que eu visitava, em 6 já não havia assim a estrutura padrão familiar, né? Eram mães, às vezes, solteiras, divorciadas, né? Todo tipo de fora do padrão, né? Que seria pai, mãe e filhos. Então, essa educação que vem de casa, a escola é o lugar para ensinar. Então, passou, já de um tempo para cá, a escola fazer papel também de educar. E não existe universidade de mãe, né? As crianças vão, às vezes, para a creche e não tem, assim, aquela estrutura. Muitas vezes, muitos que vão para a creche para ensinar, eles não têm aquela prática de mãe, né? Então, a criança cresce num ambiente assim, sem o devido preparo, vai para a escola, fica... Então, a sociedade precisa disso. Inclusive, dentro da escola tradicional, para poder dar uma educação também para o jovem, né? Então, de qualidade. Essa é uma realidade do século XXI. Isso já vem do final do século XX e está avançando no século XXI, e a cada dia a escola está ficando mais seletiva, e é preciso dar talvez acrescentar até mais pessoas dentro das escolas para dar uma estrutura que já não existe desde a época que eu fui criança. Minha mãe foi mãe de 7, educou todos com respeito e tudo, né? E a gente traz isso até hoje. Tentei passar para meus filhos, passei, todos são produtivos, bem casados, assim, e eu gosto muito do que eu consegui produzir nesse tempo todo. Então, mais isso já pegou a mim ainda, mas o pessoal mais novo sai para... O som está ficando ruim, Rô. De trabalhar, mas essa parte afetiva dentro de casa, de acompanhar o dia a dia, a escola, isso talvez esteja até sendo recuperado agora com essa pandemia, né? Os pais e mães participando mais da vida, assim, do dia a dia dos filhos, né? Tem que ter mais tempo agora. Então, é preciso de... O Hulk, tá aí, e não desprezar, como muitos entendem por aí, né? O seu som está falhando, mas está aí uma grande omissão, Hulk, do poder público, porque a escola pensa nessa conscientização dos pais e nesse programa que o poder público tem que incentivar na educação dentro de casa também. O poder público não pode se omitir quanto a isso também. É claro que nós devemos ter um ensino de qualidade, né? E temos muitas consequências disso, muitas
coisas que podem favorecer, muitas causas que podem favorecer, e uma delas é o esporte, né, Marcinho? Você também praticou muito tempo. Zé, você vê que a importância do ensino é tão grande que até os próprios times, os grandes times de futebol hoje no Brasil, né, eles exigem até para que aqueles jovens continuem treinando nos clubes, façam em um horário paralelo. Até os clubes de futebol têm escolas dentro do próprio clube, professores que vão no clube para ministrar aula para os próprios atletas que estão treinando no clube, né? Então, você vê, eu acho que você comentou aqui sobre o café é até um amigo meu, que eu tenho uma pessoa que eu admiro, até pelo trabalho de futebol que ele exerce com essas crianças de Cataguases, com um jovem, você associar, né, essa associação que existe hoje da própria escola com o esporte. Você tem N maneiras de associar isso, tirando por base o que eu te falei hoje aqui, da questão dos grandes clubes de futebol, ou também de outros esportes que exigem, né, chegam para os seus atletas, você vai continuar treinando aqui, mas também você não vai lá abandonar os seus estudos por causa do esporte, né? Então, eu acho também que não só investimento na questão do ensino, e a questão do esporte, caminhar junto, de mãos dadas. Eu falo futebol, porque o futebol hoje ainda é aquele esporte mais popular no Brasil, mais utilizado. O brasileiro já nasce com o esporte com o futebol na ponta do pé, vamos dizer assim, né? Mas eu também considero os outros esportes... Coisa natação, vôlei, handebol e vôlei, basquete, né? Qualquer esporte ele é saudável. Então, se você puder associar essa questão de mãos dadas do esporte associado ao ensino, né? Você, na escola de futebol, promover aquele incentivo do atleta, do pequeno atleta, do médio atleta, que você tem que incentivar. Você vai fazer um esporte, mas também você tem que vir estudar. Você vai me trazer aqui um exemplo, né? Você vai participar do torneio de hoje, você vai passar seu boletim. A Nana falando aí a importância de estudo, trabalho de base. A Nana sabe muito bem como que é. A Nana é cobra criada nisso. A Nana, inclusive, estudou comigo. O que nós estamos falando é a necessidade de ter esse trabalho de base, sim, muito forte. Eu vou tocar num ponto que teve uma pergunta aí da Amélia Carvalho, se eu não me engano, até xará da minha avó, e é uma grande deficiência nossa, e que nós vamos encarar um problema. Quer dizer, já viemos encarando isso já há algum tempo, né? Hoje o cemitério fica fechado, mas essa estrutura do cemitério todo é um assunto muito polêmico, e eu gostaria que a gente começasse isso, Marcinho, pelo Hulk. A Amélia comentou ali, teve uma outra pessoa que comentou também, para a gente abordar. Tá aqui, ó, a Amélia falando aí, ó. Fale do nosso cemitério. É um problema sério, temos certeza disso. E o Hulk é um cara inteligente e até quando fala sobre plano diretor e plano de mobilidade urbana, ele já conversamos sobre isso também. Fala o que você entende sobre isso, Hulk. Fala um pouquinho para nós, depois eu deixo o Marcinho falar e eu vou falar também. E vivido nessa área aí, né? Eu conheço muitos cemitérios que eu trabalho fazendo placas e retratos de túmulo, então eu visito muitos cemitérios. E tem cemitérios que são, como se diz assim, uma gracinha, né? São bonitos. E o nosso cemitério, realmente, aquela entrada antiga ali no alto do São José ali, aquilo dali fica abandonado, bicho, fica fechado. Aquele Cristo lá, aquele crucifixo lá que tem lá no... Como é que fala aquele negócio lá? Aquilo fica lá abandonado também, é o cruzeiro, né? Fica lá abandonado, com uma cerca. Já o tempo que o pessoal faz trabalho de granito ali no cemitério, já era para eles terem feito uma campanha para eles doarem um granito para fazer um trabalho em volta daquele cruzeiro, para a pessoa fazer as suas orações lá por perto e tal. E agora, o cemitério lá embaixo, ele tirou uma área muito interessante, né, do município, mas enquanto podia. O que não se podia fazer, e nós contestamos, inclusive, na época do Cezinha, foi aquela ampliação do cemitério que queria promover ali para o lado da usina diesel. Mas nada impedia que fosse feito no oposto ali, do outro lado da rua, ao lado do presídio. Eu acho que ali é um lugar que pode se desenvolver
um novo cemitério, né? E tem também, nesse lance de cemitério, a gente pratica, as pessoas praticam muito, que é a venda da laje, né? A pessoa tem um imóvel e ela vende a laje. Eu acho que, se fizer um levantamento ali nos túmulos ali, eu tenho a impressão que muitos proprietários não se importariam de vender a laje dos seus túmulos para se fazer um prédiozinho ali, 2, 3 andares, né, de túmulo, e bem acabadinho, com granito e tal. Eu acho que é uma coisa que pode ser desenvolvida ali. Então, tem solução, pode também fazer abertura para uma licitação de um cemitério particular também, tipo Jardim da Saudade. Então, tudo tem jeito, mas tudo parte, eu volto a insistir, dos planejamentos. Vamos planejar e vamos executar. Tem que fazer igual tem um povo aí que eles demoram 2 anos para planejar, e em 1 mês eles constroem. Aqui a gente demora 1 mês para planejar e leva 2 anos para construir. Então, primeiro vamos planejar. E, no momento certo, eu tenho certeza que nós vamos conseguir construir. Planejamento é tudo, né, Hulk? Isso seria o mínimo, né? O que era a obrigação, hoje, infelizmente, é o diferencial. Mas, assim, o que você acha sobre o cemitério? Uma pincelada rápida, que eu acho assim. É um tema polêmico, eu sei. Mas tá aí, ó, a Amélia falando, o Marco, todo mundo falando sobre essa situação. Que, infelizmente, nos assola. Eu acho o seguinte, Zé, logicamente, cada religião tem uma, respeitando todas as religiões, igual eu respeito, cada religião tem uma maneira de querer lembrar os seus parentes falecidos, né? Então, algumas religiões utilizam do cemitério, né, respeitando cada religião com seus procedimentos, né, com a sua maneira. Mas, como a gente está tocando nesse assunto do cemitério, eu acho que é o seguinte, a pessoa que vai em um cemitério para poder praticar uma oração, né, para aquele ente falecido, o mínimo que ele tem que ter é um ambiente saudável, um ambiente seguro, um ambiente limpo, né? Que eu acho que quando a pessoa está ali, ele já está naquele momento interior dele, para ele poder lembrar daquela pessoa querida, aquele falecido. E eu acho que é muito ruim, cara. Você está olhando, Zé, entendeu, Hulk? Você está ali, né? Por exemplo... questão de saúde pública, né, Marcinho? Antes de tudo, é questão de saúde pública, né? Saúde pública, você se sente o seguinte, poxa, se eu estou num local onde eu não vejo uma limpeza, onde eu não vejo uma organização, você imagina esse ente público meu que está enterrado aqui, né? Dá uma sensação de desleixo. Não é desleixo da família com o ente público, né? Mas um desleixo com pessoas que estão ali, onde estão recebendo seus familiares, para poder ter aquele momento para poder fazer aquela oração para o seu ente, é um momento de lembrança, né? Você tem que ter uma segurança para você poder estar seguro no momento, no cemitério, ou estar seguro até num velório, que é o momento de despedida daquele familiar seu, né? O Hulk está falando aqui uma coisa interessante, né? Para você fazer, eu não tenho assim a questão do planejamento de questões de túmulo, de você fazer se você não tem onde crescer, né? Como é que faz? Verticalmente, horizontalmente, você cresce verticalmente, né? Você faz uma maneira, você pelo menos visualmente, você ter um local onde possa você ter uma paz espiritual para você, pelo menos, praticar uma oração para aquele ente querido seu, né? E a gente vê aqui... É claro que isso passa por um crescimento, né, o Marcinho, o Hulk, o cemitério tem que ampliar. Eu, há muito tempo, ainda no governo Tarcísio Henriques, lá em 2006, 2007, conversava muito com o papai sobre a proposta de termos um crematório em Cataguases, né? Isso é um sonho mais à frente, mas que pode acontecer. O mínimo que nós deveríamos ter é limpeza e segurança, né, Marcinho, né, Hulk? E é uma coisinha, acho que tão simples, que nós poderíamos atender e depois pensar em ampliar, quem sabe a desapropriação pela prefeitura de um outro terreno. Enfim, começa com a limpeza, né? A Amélia mesmo que tocou no assunto falou da necessidade de se ter essa limpeza urbana, porque está com muito mato, que a segurança ali não é proporcionada. Eu acho que começa por aí. Um cuidado que nós não vemos hoje, nem mesmo com as praças públicas e com as nossas ruas, os comentários aí geral também sobre buraco.
o que nós devemos fazer com buraco? Buraco é manutenção. As nossas ruas de paralelepípedo são bonitas, sim, são muito bonitas, mas elas precisam e requerem manutenção cotidiana. Periodicamente você fazer a manutenção delas. Infelizmente, nós vemos porque a arte do paralelepípedo, e está naquela profissão do calceteiro, ela envolve uma engenharia e que hoje, quando a prefeitura vem, ou a Copasa vem fazer uma reforma, eles simplesmente jogam a terra e colocam as pedras por cima num plano. E o paralelepípedo não é para ser plano, ele tem que ficar numa concavidade e justamente para as pedras se assentarem. Enfim, eu estou falando aqui, mas não é nem a área que eu domino. Mas, sim, o Hulk, eu gostaria de dar um tempinho para vocês se despedirem. A nossa live já está com 1h05. Eu estendi um pouco, a gente estava fazendo com meia hora, mas era só eu e mais um. A Águida está aí também mandando um abraço para nós. Um abraço, Águida, parabéns pelo seu trabalho. Um abraço para todo mundo que nos assistiu. Mas eu deixo a palavra com vocês. Ô, Marcinho, vamos começar pelo bigode branco do Hulk, que tem mais idade do que nós dois. Então, deixa ele falar primeiro e se despedir, e te dar um tempinho para você falar, Hulk. Muito obrigado. Que Deus te ilumine. Um abraço em todos aí, Maria Lúcia, seus netos e todo mundo. Com certeza. Ô, José, não sem antes, ressaltar várias pessoas falando dos buracos da cidade. Eu acho que vou voltar no assunto quase de toda a live. O planejamento, o plano de mobilidade, na minha concepção, ele envolve tudo isso aí, entendeu? O plano diretor, em conjunto, tudo isso é um conjunto de atitudes. Começa por aí, meu amor. E as pedras do paralelepípedo são tombadas, elas são mais antigas do que nossos pais, cara. Isso precisa ser preservado, é um fator preponderante na exibição de um turismo futuro que pode salvar a economia da cidade de muitas famílias. Então, agora, é preciso do respeito que eu estou também alencando desde o princípio, né? E nós vamos ressaltar aqui também, mostrar para as pessoas, eu quero dizer, nessa minha despedida, José, falar de 3 parábolas aqui. A parábola dos talentos, né? Aquela que o fazendeiro distribui talentos para 3 empregados, era moeda antigamente, e para eles trabalharem. E quando esse fazendeiro volta, um deles devolve o dinheiro que ele passou, o outro diz que gastou tudo, e o outro devolve o que ele emprestou, deu e devolve e dá lucro. Então, o que acontece? Nesses últimos 20 anos, nós tivemos gestões aí que só fizeram entregar o nosso patrimônio, inclusive as pedras dos paralelepípedos da cidade aí. Eu vim dizer que tem pedra, inclusive, em sítio lá em Rodeiro, entendeu? E isso é uma coisa que... Peraí, deixa eu te interromper. Nos últimos 20 anos, não. De 2005 a 2008, a prefeitura fez uma bela administração, adquiriu o patrimônio. Disso é bom. Esse é o empregado, o servo lá do fazendeiro que deu lucro. Inclusive, se hoje a gente tem lá o bairro de São Marcos, agradece ao seu pai. Se temos na Secretaria de Educação, agradece ao Tarcísio, que comprou, inclusive, patrimônio para o município lá em Cataguarino, uma chácara muito boa lá, anexa à escola lá, que foi uma visão futurística para o município. Eu vou repetir agora publicamente e oficialmente. Você deveria colocar isso num livro e começar a escrever para a gente não perder isso. Pois é, mas isso é coisa que esse parêntese que se faz entre 2005 e 2008 é uma tábua de salvação, porque fora disso aí foi só depredação, abandono, nós não temos uma sala de exposição de arte mais na cidade, as ruas estão realmente esburacadas, a dívida que chegou em 2001 em 5 milhões, já estamos aí batendo a casa dos 35 milhões. 30 e pouco. São crimes de responsabilidade fiscal. E a promotoria pública não faz nada para inibir isso, entendeu? Vai passando a mão na cabeça dessa gente e a gente está indo aí para o buraco. Isso precisa ser recuperado. A outra parábola que eu quero botar aqui nessa despedida
não chega a ser a parábola, mas um ato que aconteceu, o do Moisés descendo a montanha, quando ele estava descendo, né, isso depois de tirar o povo da escravidão no Egito, ele viu gente lá adorando um bezerro. E isso é uma situação que não pode continuar. A coisa precisa de ter uma reestruturação aí, tá certo? Agora, nos últimos 20 anos, nós vivemos claramente, principalmente, que eu quero colocar na minha despedida aqui, a parábola do filho pródigo. Cataguases é esse filho pródigo, que vinha de uma situação de um certo, volto a dizer a palavra, respeito pelas coisas, pelo patrimônio, pela cultura da cidade, e de repente nós entramos naquela debandada pelo mundo, sendo vítimas de gestores irresponsáveis, entendeu? E a gente precisa retornar. Eu faço isso com muito orgulho, retornando para a mão de uma história de 50 anos, entendeu? Da família dos Henriques na cidade, dos Peixotos anteriormente a isso, e a gente tem que trabalhar com muito sabedoria, muito inteligência nesse retorno, e fazer um apelo a outros candidatos que nos procurem para a gente poder fazer uma junção aí de ideias, que todas são proveitosas, mas se você for convicto que a sua é melhor, ter 10 candidatos onde as suas ideias são melhores, nós vamos estar... Ainda tem muita água para passar. Tem muita água para passar. Um abraço a todos. Espero que a consciência bate a cabeça de cada um. Muito obrigado, boa noite. Um abração a todos aí. Marcinho, o seu até logo. Meu abraço, parabéns pela live. Todos dois saíram muito bem. E eu vim a reboque, porque vocês têm inteligência de sobra, eu vim a reboque de vocês dois. Meu boa noite, meu até logo, Marcinho. Ô Zé, vou ser breve. É o seguinte, primeiramente agradecer o convite. Para mim é uma honra estar fazendo essa live com você e com o Hulk. Não vou agradecer, não. E o que eu acho interessante, acho que eu estivesse falando aqui, eu acho que eu ficava mais umas 3 horas falando na live aqui, que eu acho que eu chamo muito live. Um abraço ao Pedro da Caixa aí, Pedrinho. Meu abração e minha admiração. Meu grande amigo Pedro, pessoa que eu considero que tem muita estimação. Daqui a pouco ele deve estar vendo o jogo do Galo aí, o Galo e Palmeiras. Tem muita estimação pelo Pedro. E é o seguinte, Zé, eu acho que o mais interessante da live, eu não chamo de live, eu chamo de bate-papo, né? É a gente, no mesmo momento que a gente está aqui discutindo algumas situações do nosso município, a gente está ouvindo o próprio ouvinte da live, aquelas pessoas que estão participando com a gente, eles dão as opiniões e a gente aprende muito com isso, né? Eu acho que toda pessoa, o ser humano hoje está precisando... O povo tem que falar e ensinar. O ser humano hoje está precisando mais de ouvir, né? Ouvir e falar tudo aquilo que ele está ouvindo, né? Então, a gente aprende muito com essas pessoas que estão participando junto com a gente. Agradecer a todos os participantes, as congratulações que a gente recebe aí também, de pessoas que a gente às vezes nem conhece, né? Foram muitas, viu, Marcinho? Eu não posso colocar todas aqui, porque foram cedo tantas participações aqui, aí não dá para colocar todas. Mas um abraço para todos, para você, para o Hulk. E a gente queria, quem dera, se tivesse tempo, da gente entrar em todos os assuntos, às vezes, que a gente recebe aqui na live que a gente está promovendo, e dizer a todo mundo, Zé, que para mim é um prazer, né? Se você quisesse encorajar e me chamar de novo, para mim vai ser um prazer. Tenho certeza que pós-pandemia, essa cultura da live tende a permanecer, até para a proximidade que nos dá, né? E esse bate-papo eficiente, producente, deve permanecer, é muito bom e sadio, principalmente para a democracia, principalmente para a eleição. Não, com certeza. Eu queria convidar todas as pessoas que me acompanhassem na rede social, Facebook, Instagram, né? Eu tenho batido muito papo aí com muitas pessoas que, inclusive, o interessante da rede social é que a gente passa a ter contatos com outras pessoas e essas pessoas passam a ligar para você, a trocar ideias, você passa a ter pessoas no seu ciclo de amizade, pessoas de alto nível, que você também aprende muito
com a própria rede social, no Instagram, no Facebook, no próprio WhatsApp, fazer esse convite e agradecer mais uma vez a todos que participaram, ao Hulk, a você, Zé. E para mim foi um prazer, tá? Boa noite a todos, né? Que eu agora, o que eu vou fazer? Daqui a pouco vou acompanhar o jogo do meu Botafogo, né? Contra o Galo do Pedro Takashi, né? E eu gosto muito do Pedro, mas com relação à questão futebolística, eu vou torcer para o meu Botafogo. Então, uma boa noite a todos, muito obrigado por tudo. Tá certo, Marcinho, muito obrigado. Obrigado pela participação de todos. Tenho certeza que nós podemos ver uma Cataguases muito melhor. A Gilma está te mandando um abraço aí, Marcinho. Você está vendo aí? Um abraço a todos vocês. Obrigado pela audiência. E tenho certeza que outras mais virão, tanto com o Marcinho como com o Hulk também. E aconselho vocês até a fazer também, Marcinho, às vezes um bate-papo com você e Hulk, e tantos outros que estão conosco no nosso grupo. Meus parabéns a todos. A discussão e a construção de uma sociedade melhor passa pelo nosso diálogo, pela nossa conversa, e o aproveitamento daqueles que têm mais experiência e que viveram um passado. Vou lembrar do apelido do seu time agora, Marcinho, que viveram um passado glorioso, tem muito a contribuir, muito construir para frente. Muito obrigado, boa noite a todos. Fiquem com Deus. Vou falar uma coisa aqui, duas coisinhas rápidas. E São Francisco nos ilumina, hein, Hulk? Deixa eu falar uma coisa rápida. Meu time tem um presente glorioso e vai ter um futuro glorioso. Agora, eu tenho grandes amigos, né, que eu tenho certeza que está acompanhando aqui na live, mas eu não poderia deixar de mandar um abraço para um amigo especial, que é o João, marido da Gilma, e o João deu um susto na gente hoje. Eu não vou entrar em mérito, mas graças a Deus está tudo bem. Tá tudo bem? Meu abraço ao João. Graças a Deus. Meu abraço ao João. Forte abraço ao João aí, que Deus, João, te dê bastante saúde, graças a Deus, esse susto seu não passou de um susto, tá? Não estava sabendo, tá, meu amigão? Passarei a orar por ele também. Ô, Hulk, um abraço a todos aí. Um abraço, Marcinho. Fique bom. Boa noite a todos, tá? Foi um prazer. Até mais. Tchau, tchau. Pode fechar aqui, pode deixar. Não está dando essa interferência.